Nós vamos continuar girando a nossa equipe em Brasília, agora com a analista Basília Rodrigues, que traz um convidado para conversar com a gente aqui no Novo Dia da CNN Brasil, minutos antes de mais uma sessão da CPI. Oi, Basília, bom dia a você, bom dia ao senador também, obrigado pela atenção com a CNN. É isso, Colombo. Muito bom dia a você. Olha, a gente está aqui com o Alessandro Vieira, ele que é do Cidadania de Sergipe. Senador, o senhor é um dos mais experientes aqui quando o assunto é investigação na CPI da pandemia. Vieram aí do senhor alguns requerimentos, algumas atitudes que deram um rumo mais técnico à comissão. Hoje a gente tem um depoimento muito importante. O Francisco Maximiano, ele é o dono da Precisa Medicamentos. Há meses a gente vem falando deste contrato intermediado pela empresa para a compra de milhões de doses da Covaxin, da vacina indiana. Há chances reais de Maximiano sair daqui preso ou ser incluído na lista de investigados da CPI, a exemplo do que ocorreu ontem com o Túlio Silveira, o advogado da Precisa? Bom dia, Basília. É muito provável que ele seja incluído como investigado por conta do conteúdo das investigações que chegaram até agora, os documentos especialmente. Mas uma prisão só pode acontecer na CPI no caso de um falso testemunho. A CPI não decreta a prisão de ninguém por corrupção, lavagem de dinheiro ou coisa que o valha. É um depoimento importante, mas com a consciência de que gente assim normalmente vem para omitir informações ou para ficar calado. O mais importante são os documentos que a gente já tem em poder da CPI. Colombo. Senador, existe alguma possibilidade de vocês, durante o depoimento, conseguirem, de uma forma ou de outra, modular a utilização desse direito obtido no Supremo Tribunal Federal por inúmeros depoentes, de permanecer calado para não gerar prova contra si próprio? É um direito constitucional de todos nós, mas ele tem de ser usado, eu imagino, nas respostas em que existe efetivamente a possibilidade de criação de prova contra o indivíduo e não de forma generalizada como aconteceu ontem, né? Tem como modular isso na CPI ou não? Tem sim. A CPI já consultou, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, no caso do depoimento da Emanuele, serve para todos, que existe um limite nesse uso do habeas corpus. Então, no caso específico do Maximiliano, ele pode se calar para uma pergunta do tipo: você pagou propina para A ou para B? Ele tem direito de ficar calado. Mas se a pergunta é se ele conhece A ou B, se ele já esteve com A ou B, se ele participou de uma determinada reunião, não. Aí você tem provavelmente um abuso nesse exercício de direito e que pode acabar resultando, sim, numa prisão por uma obstrução, por um falso testemunho. Senador, alguns integrantes da comissão, ali da chamada cúpula da CPI da pandemia, dizem que já chegaram em terra firme e por isso já estão contando os dias para encerrar a atividade aqui da CPI. Isso poderia ocorrer até o dia 22 de setembro, quando viria aí o relatório do senador Renan Calheiros. Já dá para marcar mesmo essa data? O senhor acha que até setembro é o fim, acontece o fim da comissão? A CPI responde aos fatos, então você pode até estipular uma estimativa, uma expectativa de encerramento, mas a garantia não. Existem pontos que não foram tocados e que a gente vai ter que, de alguma forma, incluir nesse roteiro. Passando pela oitiva do general Braga Neto, hoje ministro da Defesa, mas até outro momento da Casa Civil e responsável central pelo combate à pandemia pelo Brasil e que não foi ouvido, e outros documentos que, com a sua análise, podem demandar diligências. Então, é uma estimativa realista, é possível chegar à conclusão no final de setembro, mas não há como garantir. Colombo. Senador, gostaria de saber do senhor o seguinte: a Precisa Medicamentos foi a intermediária do negócio entre o Ministério da Saúde e a Bharat Biotech. Ontem, durante o depoimento do advogado da empresa, senadores que apoiam o governo na CPI apoiaram também a transformação da condição do depoente de testemunha para investigado. De que forma o senhor interpretou esse movimento desses senadores que apoiam o governo? Você tem aquela coisa de não poder afundar junto com o navio. O caso da Precisa hoje é muito claro. Você já tem a prova de que os documentos eram falsos, que toda essa tramitação foi irregular.
você tem agora o governo correndo atrás do prejuízo para tentar se colocar na condição de vítima. Mas esse tipo de crime é impossível de ser realizado sem a participação de gente de dentro do governo. O que a gente precisa na CPI é delimitar quem participou, qual foi o alcance. O prejuízo concreto não aconteceu do seu ponto de vista financeiro, mas aconteceu do seu ponto de vista técnico. Você retardou compras relevantes de outros fornecedores. Você gastou tempo e energia para fazer andar um processo absolutamente fraudulento. Exatamente, senador. Olha, a maioria dos senadores aqui da comissão afirmam categoricamente houve corrupção nas tratativas para a compra de vacinas no Ministério da Saúde. Corrupção, corrupção, corrupção seria o crime. Só que do lado governista, a tese é de que o governo é que foi a vítima. O governo foi a vítima de um golpe perpetrado aí por intermediadores de vacinas que nem tinham know-how para tanto. É possível a CPI chegar ao final dos seus trabalhos concluindo que houve corrupção e golpe também? Ou só cabe um tipo penal nessa investigação? Duas situações, Basília. Você tem a situação de gente que não tinha o produto para vender e tentou aplicar um golpe, é o caso da VAT, por exemplo, é muito bem determinado, mas isso não impede a configuração da corrupção. A corrupção, ao contrário do que dizem os governistas, não acontece com o pagamento. Ela se configura com um mero pedido, com uma mera tentativa de obter aquela vantagem. Então, sim, é possível configurar. E em outros casos, como é o caso da Covaxin, existia a vacina, existia o fornecedor, mas a tramitação toda ela é fraudulenta. Ela tenta obter uma vantagem repetindo o modus operandi de outras negociações feitas pelo mesmo grupo do Maximiliano. Eles atuam sempre da mesma forma. Interferência política para garantir uma vantagem na contratação, a tentativa de recebimento em paraísos fiscais de valores adiantados e o fornecimento efetivo do material do serviço fica postergado ou não acontece. É isso que a gente vai tratar hoje no depoimento. Senador, na média, existe uma compreensão entre uma parcela, pelo menos, da sociedade de que CPIs geralmente não dão em nada, né? Às vezes um pouco mais de barulho, às vezes um pouco menos de barulho, mas o produto final da CPI não gera o resultado imaginado pela população a partir do acompanhamento do trabalho de 3 ou 6 meses de uma CPI. Como é que o senhor imagina que a CPI vai terminar, a CPI da pandemia vai terminar? Cada CPI tem sua história. Você tem várias que não deram em nada e você tem outras, como a dos Correios, por exemplo, que desagou no Mensalão, e a do PC Farias, que levou ao impeachment de Fernando Collor. Essa especificamente vai levar um relatório, o produto final da CPI é um relatório consistente, com provas, o que vai permitir que outros órgãos, Procuradoria-Geral da República, Câmara dos Deputados, tomem suas providências. A CPI, a nossa vedete aqui, a que chama mais atenções, né, é o objeto de boa parte das nossas perguntas. Mas eu preciso saber também de uma outra atitude tomada pelo senhor nos últimos dias, de pedir a investigação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está aí na fila para recondução ao cargo, ou seja, ser PGR novamente, mas o senhor pediu a investigação de Aras pelo crime de prevaricação. Ele, então, teria deixado de agir, de tomar atitudes de investigação sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre a crise da pandemia. Qual a avaliação do senhor e quais são as chances deste pedido prosperar? É uma iniciativa conjunta com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. É necessário se fazer uma cobrança dessa postura e uma apuração, porque Augusto Aras chegou ao patamar inacreditável de ter 6 ministros do Supremo cobrando dele providências em processos por conta de atrasos e omissões. Isso é inaceitável. O PGR tem uma função fundamental no sistema democrático. E quando ele se omite, seja no interesse da recondução, seja no interesse de uma vaga do Supremo, é muito importante que a gente coloque luz nessa situação e tente corrigir. É uma demanda também de vários ou da maioria dos subprocuradores da República. Existem várias manifestações internas nesse sentido, direcionamento político, omissões reiteradas, no momento em que o Brasil exige postura firme. Então a gente tem que fazer a cobrança, estamos fazendo isso dentro do processo devido através do Supremo Tribunal Federal. Isso de alguma forma atrapalha a recondução dele ao cargo? O histórico do Senado é de acomodação, é de recondução tranquila. O que a gente vai garantir é que os fatos sejam analisados, que a sabatina não seja apenas uma ficção, um acordo de comadres. A sabatina tem que ser firme, apontar os fatos concretos e tentar identificar se Augusto Aras tem ou não tem condição de permanecer com o PGR. Na minha opinião, não tem.
Senador, uma última pergunta da minha parte. O senhor citou rapidamente numa outra resposta à Basília o nome do ministro Braga Neto, que agora é ministro da Defesa, mas foi ministro da Casa Civil durante a pandemia, foi o coordenador do gabinete de crise montado pelo presidente da República durante a pandemia. A CPI pode terminar sem ouvir não o ministro da Defesa, Braga Neto, mas o ex-coordenador do gabinete de crise, Braga Neto, e por que ele não é convocado, senador? Qualquer convocação passa pela obtenção de maioria de votos. Se eu não tenho maioria de votos, não consigo convocar qualquer pessoa, inclusive o Braga Neto. Eu acho que numa democracia todos estão abaixo da lei. Não há por que fazer um tratamento diferenciado para alguém porque é general de 4 estrelas ou porque hoje ocupa um cargo importante no comando da cadeia de comando das Forças Armadas, como ministro da Defesa. O chamamento dele é objetivo, baseado na sua atuação num cargo civil e é importante para o esclarecimento da CPI. Eu mantenho o requerimento de convocação e cabe à CPI, é um colegiado, decidir. Se decidem não convocar, como já decidiram em alguns casos, paciência. A democracia funciona assim e está sujeita a erros. Para terminar mesmo, a gente está fechando aí os atos, né? Fechando as cortinas para a CPI da pandemia. Tem aí cerca de um mês pela frente, o que tudo indica, só que agora o ritmo será outro, né? Até da tomada de depoimentos para fechar algumas linhas de investigação. Vou jogar uma provocação para o senhor. Você acha que passadas duas temporadas de CPI da pandemia, dá para compreender que a comissão foi um circo, foi necessária ou virou uma plataforma eleitoral, um muro de lamentações? O que foi a CPI da pandemia para o senhor? A CPI, como qualquer atividade parlamentar, tem um pouco de tudo. Você tem momentos tragicômicos, você tem momentos muito sérios, importantes, mas acho que ela cumpre uma responsabilidade histórica. A gente consegue mostrar para os brasileiros, e as pesquisas mostram o nível de atenção que os brasileiros estão dando para a CPI, a gente consegue mostrar o que de verdade aconteceu. Por que o desastre no Brasil foi tão grave? Por que morreram aqui proporcionalmente mais pessoas do que morreram em outros países? Quais foram as falhas, quais foram as omissões, para que a gente possa corrigir para o futuro, não só responsabilizar quem errou. Então acho que ela cumpre uma missão importante com as limitações de qualquer instrumento parlamentar. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima, viu?